A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O problema é que não são evidentes para você em quão importantes eles são na construção do reino de Deus. Você ainda não ligou os pontos. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao curso Dotados. Eu estou muito animado com esse curso. Eu nem consigo dizer o quanto eu estou animado porque eu sei o que vai acontecer quando você assistir todas as 8 partes deste curso. E veja, na verdade, essa é a segunda parte de um curso maior que foi dividido em 3 partes. Veja, todas as partes podem ser assistidas sozinhas. No entanto, eu recomendo fortemente que você assista na ordem. A primeira parte é Chamados, o título deste curso é Dotados e então a última parte se chama Multiplicar. Então são cursos independentes, você pode assisti-los sozinhos, mas eu recomendo fortemente que assista na ordem. Eu quero abrir este curso, esta lição, com uma história. Muitos anos atrás eu fui convidado para pregar no LA Dream Center. Normalmente eu costumava voar no sábado à noite. Eu pregava ou no sábado à noite ou no domingo de manhã, e depois do domingo de manhã eu voltava para casa. Bem, um dos nossos parceiros ministeriais mora no sul da Califórnia, e ele sabe que eu gosto muito de golfe, então ele me convidou para que eu chegasse um dia antes e jogasse com ele no clube de golfe Riviera. Meu Deus, foi muito bom. Depois de uma grande partida de golfe, voltamos para o hotel, e esse parceiro, que é muito bem sucedido financeiramente, me disse algo. Ele disse: John, será que eu posso me expor um pouco aqui com você e te fazer uma pergunta pessoal? E eu disse: é claro. Ele disse: John, sabe, eu tenho trabalhado tão duro, por horas e horas e horas, por anos, há décadas, para construir meu negócio, e hoje ele vale mais de 9 milhões de dólares. Minha esposa tem uma boa vida, meus filhos estão encaminhados. Ele disse: eu estou entrando na casa dos 50. Ele disse: por que eu trabalharia tão duro como eu já tenho feito para ampliar meu negócio na casa dos 30 milhões de dólares agora com 50 anos? E eu imediatamente procurei por dentro e disse: Deus, eu preciso de uma resposta para ele. E o Senhor imediatamente me deu a resposta e eu olhei para ele, o nome dele é Stan. Eu disse: Stan, Deixa eu te apresentar um cenário. Suponha que eu chegue e diga para você: Stan, eu já escrevi, isso foi há cerca de 5, 6 anos, eu já escrevi cerca de 17 livros, eu já viajei para todos os lugares do mundo de avião, eu já subi em todos os púlpitos, brigando com fuso horário, eu já comi todo tipo de comida maluca que você pense. Na verdade, tudo foi delicioso, eu só não estava acostumado. Eu disse: já passei por todo esse tipo de lutas, indo de um lado para o outro, imigração, a minha esposa vive bem, meus filhos estão encaminhados. Eu disse: por que eu entraria em mais aviões para pregar? Por que eu escreveria mais e mais livros, se tudo está bom para mim? E ele deu uma gargalhada. Então nós ali no carro, ele literalmente gargalhou e ele disse, foi isso que saiu pela boca dele: eu não quereria estar no seu lugar quando você encontrasse Jesus. E eu disse: Stan, você me deu a mesma resposta que eu te daria. E eu lembro de ver o sorriso no rosto dele. E ele encostou na estrada, ali mesmo onde estávamos passando, virou para mim e disse: o quê? E eu disse: Stan, veja a seguinte situação. Deus deu a cada um dos seus filhos dons. E podemos fazer uma dessas 3 coisas com esses dons. Podemos usar esses dons para edificar o reino de Deus. Podemos usar esses dons para nos beneficiarmos. Ou podemos apenas negligenciar esses dons. Eu disse: os meus dons são óbvios para você. É escrever e falar a palavra de Deus. Eu faço isso por todo o mundo. Eu disse: o problema é que não são evidentes para você em quão importantes eles são na construção do reino de Deus. Você ainda não ligou os pontos. E eu disse: Stan, a Bíblia diz que os dons que não são perceptíveis são na verdade mais valiosos, o que significa que seus dons na verdade podem ser mais valiosos do que os meus.
E eu nunca vou esquecer, ficou um silêncio no carro e ele me levou de volta pro hotel. 6 meses depois, eu liguei para ele, apenas senti de ligar. E eu disse, aí Stan, como é que tá? Ele disse, você quer mesmo a verdade? Eu disse, claro. E ele disse, eu tenho sido muito atormentado pelos últimos 6 meses, todo santo dia, pelas palavras que você me disse naquele carro. Eu disse, o que você está fazendo, Stan? Ele disse, eu estou trabalhando duro para crescer os nossos negócios em mais de 35 milhões, para que eu possa dar mais e edificar o reino de Deus. É disso que nós estamos falando. Muitos que estão assistindo esse curso agora, vocês têm dons em sua vida. E eles não estão operando, estão dormentes, porque você ainda não ligou os pontos, assim como o Stan não tinha ligado os pontos. O propósito deste curso é o seguinte, é identificar e desenvolver os seus dons para que você possa entrar na plenitude do seu chamado. Estas são algumas coisas sobre as quais falaremos neste curso. Primeiro, vamos aprender que não são apenas alguns, mas todos, e isso inclui você, que são dotados para um propósito específico. A maioria dos dons dados por Deus não estão diretamente ligados às reuniões de igreja. Por isso que muita gente não reconhece o quão importantes são os seus dons. Porque não estão diretamente ligados a quando temos uma conferência ou um culto da igreja no domingo de manhã. Certo? Número 3, há um vasto número de dons que Deus dá ao seu povo, e eu quero dizer uma série deles. Número 4, você e eu, na verdade, somos mordomos desses dons. O que significa ser um mordomo? Vamos tratar sobre isso. Número 5, como descobrir os seus dons dados por Deus? Vamos falar sobre isso. Número 6, como desenvolver os nossos dons. Veja, deixa eu falar uma coisa aqui. Você vai ver neste curso espiritual, mas você também vai ver o prático. Por que o espiritual? Se você vê em Romanos 12, onde fala sobre nossos dons sobrenaturais dados por Deus, diz que a forma como eles operam é pela fé. Eu acredito que é lá no versículo 6 de Romanos 12, e a gente vai ler junto nesse curso. Mas em segundo lugar, existe um aspecto prático de descobrir e desenvolver esses dons, então vamos de fato identificar ambos. O que mais vamos fazer? Vamos falar sobre como usar seus dons de maneira eficaz e, finalmente, vamos identificar e desenvolver a motivação, ouça isso, correta para usar esses dons. Em outras palavras, nossas intenções, nossas motivações. Então é isso que vamos abordar ao longo dessas 8 lições. É muito importante que você assista cada uma delas, porque todos nós temos um propósito. E a propósito, se você quiser se aprofundar, esse curso está contido no meu livro X, Multiplique o Potencial que Deus lhe deu, e eu falo disso com muito mais detalhe neste livro. Então, se você gostar deste curso, adquira esse livro, porque há muito mais a ser dito. Certo, vamos começar. Eu vou para uma passagem que é muito familiar entre os cristãos, que fica lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, todos conhecemos, que diz que pela graça, vocês foram salvos através da fé, isso não vem de vocês mesmos, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Certamente, se você se converteu há 1 a 2 semanas, certamente conhece a passagem. Fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós, não são nossas boas obras, é por causa do que Jesus fez conosco. A propósito, é aqui que a desconexão acontece. No versículo imediatamente depois, você tem que lembrar que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Aqui temos uma longa carta que mais tarde a igreja, eu acredito que no século XIV, colocou em capítulos e versículos. Mas a afirmação logo a seguir, depois dessa passagem muito conhecida, é o versículo 10, que começa com a palavra pois. Agora, pois é uma conjunção que significa por causa disto. Então, Paulo, na verdade, ele não concluiu o seu pensamento. E eu acho impressionante porque a gente sempre cita os 2 primeiros versículos, mas paramos antes deste por causa disso, deste pois. O que ele continua dizendo? Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Somos criados em Cristo, ouça, para o quê? Boas obras, ok? As quais Deus preparou de antemão para que devamos andar nelas. Ele não diz para que possamos andar nelas, ele diz que devemos. Nosso livre-arbítrio entra nisso.
A nossa obediência entra nisso. Deus projeta algo para você, mas é você quem determina se você vai andar neste chamado que Ele preparou para você de antemão, antes da fundação do mundo, antes de você ser concebido no ventre da sua mãe. Deus tem um plano específico para você. Não me importa como você foi trazido a esse mundo. Se você nasceu de uma forma que a sociedade chama de ilegítima, você nasceu de propósito para um propósito. É exatamente isso que esta passagem diz. Então, em essência, o que essa passagem está dizendo, será que você entende? Está dizendo o seguinte: nós somos salvos pela graça para sermos alguém, um filho de Deus, mas somos igualmente, ouça com atenção, fomos igualmente capacitados por esta mesma graça exatamente para fazermos algo. Você tem uma missão que vem do céu. Sabe, pense em você como um agente que vem do céu, certo? Você é esse embaixador e Deus preparou esse trabalho magnífico. E sabe o que Ele fez? Ele te deu ferramentas para você cumprir essa tarefa que Ele te deu. Você entendeu? Você está me acompanhando, sabe? É muito legal. Deixa eu deixar isso mais claro. Somos chamados, todos somos chamados. Eu vou ler algumas passagens, eu quero solidificar isso. 2 Timóteo 1,9 diz: Deus que nos salvou e nos chamou, veja a palavra chamou, com um santo chamado. O chamado que você tem na sua vida é santo, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que Ele nos deu em Cristo Jesus antes do começo do mundo. Isso é 2 Timóteo 1,9. Veja 1 Coríntios 1,26. Porque vocês veem o seu chamado, irmãos, devemos ver, devemos conhecê-lo e vamos falar sobre isso. Efésios 4:1, pois vocês foram chamados por Deus. 1 Coríntios 7:20, que cada um de vocês permaneça no mesmo chamado, no qual ele foi chamado. Romanos 11:29, pois os dons, veja os dois juntos, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, são imutáveis. Ei, significa que se você não estiver andando no seu chamado dado por Deus e você tem 35 anos, adivinha? O chamado é irrevogável, ou seja, ainda é tempo de se envolver. Sabe, Moisés não entrou no seu chamado até os 80 anos. Smith Wigglesworth, que é foi um dos maiores ministros do evangelho do século XX, não tinha entrado no seu chamado até seus 50 anos. Ele era encanador antes disso. Nunca é tarde demais e é por isso que eu recomendo altamente que você assista ao curso Chamados, porque eu falo especificamente sobre esse assunto. Na verdade, ele é um dos cursos que fizemos aqui na Messenger International mais populares. Eu quero dizer uma coisa aqui que vai... Eu penso que essa verdade escapa para muitas pessoas. Você está pronto? Ouça com atenção. Quando nos envolvemos em nosso chamado e usamos nossos dons, isso energiza a gente. Isso nos fortalece. Ouça essa passagem. Jesus afirmou isso em João 4:34. A minha comida, eu quero que você repita aí, comida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Jesus tinha uma tarefa, todos temos tarefas. E Jesus disse: a minha comida é fazer e terminar. Agora ouça isso. Jesus diz em João 2:21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, assim como Jesus tinha uma tarefa específica e aquilo era comida para ele, nós também temos uma tarefa específica e é comida para nós. Agora ouça, isso é maravilhoso, você está pronto? O que é que a comida faz conosco? A comida nos fortalece, ela nos energiza, quer dizer, faça uma experiência, faça uma refeição, digamos, na segunda, e não coma mais nada por 4 dias. Me diga quanta energia você tem. Me diga quanta força tem. Bem, fazer a vontade de Deus em nossa vida é o que fortalece o nosso homem interior. Eu tenho que dizer uma coisa com o coração bem pesado, mas eu estou no ministério há mais de 35 anos e o que eu tenho notado, que faz as pessoas se desviarem mais rápido do que qualquer outra coisa, é quando elas se tornam letárgicas e preguiçosas a respeito do chamado de Deus em suas vidas. E pelo contrário, eu me lembro, quando eu era jovem, cuidando de Lester Sumrall. Lester Sumrall foi um dos maiores homens de Deus. No século XX, eu tive o privilégio de recebê-lo em nossa igreja várias vezes.
Ele chegava e estava sempre cheio de energia, escrevendo 3 livros ao mesmo tempo, fazendo um curso bíblico enquanto escrevia os livros. Ele tinha tanta energia que literalmente deixava para trás todos os jovens que trabalhavam com ele. Ele era cheio de vida e energia, porque ele era empenhado em fazer o que Deus o havia criado para fazer. É isso que vai acontecer com você. Se você se sente cansado, letárgico, preguiçoso, não tem muita motivação, você precisa checar: será que eu estou mesmo fazendo o que Deus me chamou para fazer? Porque é sua comida, é o que te energiza. Então, vamos falar sobre isso. Deus preparou uma obra, um chamado, e te deu as ferramentas. Agora é aqui que realmente começamos a falar dos dons, certo? Se você quer conhecer mais sobre o chamado, assista ao curso Chamados. Certo, vamos pensar nisso. Se eu preciso consertar o meu dente, eu não vou para o oftalmologista. O oftalmologista não tem o conhecimento nem as ferramentas para consertar o meu dente. Para quem eu vou a um dentista, certo? Ok, se eu construo uma casa e digamos que algo está errado com uma das minhas luminárias, eu não chamo o encanador não possui as ferramentas corretas ou conhecimento. O mesmo acontece conosco. Muitos de nós estão frustrados porque Deus nos deu as ferramentas, os dons, para o que Ele nos chamou para fazer, mas estamos fazendo outra coisa. Então ficamos letárgicos, sem energia e ainda mais, ficamos lutando contra o que fazemos. Por quê? Porque temos ferramentas para fazer outra coisa. Se eu vou ser um jogador de tênis, ok? Um jogador de tênis filiado à Federação de Tênis, e tudo que eu tenho são ferramentas dentárias, eu vou ficar frustrado. Não vou conseguir bater muito bem na bola de tênis com uma pinça ou algo parecido com isso. Então é muito importante entendermos as ferramentas que Deus nos deu, que ajudam a realizar o que Ele nos chamou para fazer, ok? Então, aqui está porque descobrir os seus dons é tão importante e, claro, operar neles. Provérbios capítulo 18, verso 16 diz que o dom de um homem abre espaço para ele e o leva diante dos grandes. Agora, abrir espaço aqui é uma expressão interessante, vem de uma palavra hebraica, e veja como o dicionário completo da palavra a descreve. É um verbo que indica ampliar, ok? Significa estender, abrir totalmente, significa ganhar espaço ou território para viver. Então, o dom de Deus em sua vida, o que Ele faz? Ele abre ou Ele cria um caminho para que você avance naquilo no que você será o melhor, certo? Então, literalmente, vai abrir espaço, vai criar um caminho para que você passe. Eu amo isso. Eu vou trazer uma pessoa, você vai conhecê-lo. Na última lição, o nome dele é Chris Pace, mas ele fez uma declaração que eu considero muito poderosa. Ele disse: quando você descobre os seus dons, você se move na direção correta, você vai por aquele caminho na direção correta. Mas quando você desenvolve seus dons, você se levanta na direção correta. Vamos dizer isso de novo. Ok, é importante entender isso. Quando você descobre o seu dom, você se move na direção correta. Você descobre e se move nessa direção. Quando desenvolve seus dons, se levanta na direção correta. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 29, ele diz que se você for unicamente dotado, ou a nova King James diz, se você se destaca com excelência no seu dom, certo? Você se levantará e será promovido. Você não será deixado para trás. Então, se você for excelente em seus dons, Deus diz que você se levantará. Lembre-se, se você descobre seus dons, começa a se mover na direção correta. Se você desenvolve seus dons, você se levanta. Pense no rei Davi, quando ele era só um garoto. Lá estava ele tocando harpa, ele era dotado para tocar harpa. Ele não era só um guerreiro talentoso, era dotado para tocar harpa. Mas ele foi excelente nisso. Ou seja, você pode ter um dom, e por negligenciar o dom não é excelente nele. Davi, provavelmente, cuidava das ovelhas, tinha sua harpa ali e cantava canções ao Senhor. Mas quando o rei, alguém importante, precisou de um músico habilidoso, Davi foi o primeiro que seus homens recomendaram. Por quê? Ele não teria sido recomendado se não tivesse trabalhado aquele dom. Por isso que é importante focar no desenvolvimento dos seus dons. Por quê? Porque você subirá na arena para a qual Deus chamou você. Então, para encerrar, deixa eu dizer o seguinte. O que aconteceria se alguém se aproximasse de você e dissesse: ei, eu tenho um segredo
que fará com que você seja capaz de se elevar acima de todas as suas habilidades naturais. E esse segredo só é conhecido por alguns. Você ficaria interessado em conhecer esse segredo? Bem, eu vou falar sobre esse segredo, de fato ele existe, em nossa próxima lição. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.